Agropecuária do Brasil, do IBAMA e também da Embrapa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, bloqueou em fevereiro deste ano o valor de cerca de 25 milhões de reais em recursos de financiamento de 58 proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares. O crime foi identificado em 14 estados, que totalizam 948 hectares. A realização da audiência pública ocorreu em virtude da preocupação dos senadores com relação aos cortes nas linhas de crédito para o setor agropecuário. No início da reunião, a presidente da comissão destacou a importância do Código Florestal. Precisamos entender que nosso país foi o único capaz de construir uma ousada política pública sobre o tema, o Código Florestal, que tornou obrigatória a conservação de florestas nativas e a proteção de nascentes e margens de rios nas propriedades privadas, o que perfaz 25,6% de toda a área preservada no país. Há cerca de um mês e meio, o BNDES fez uma parceria com a plataforma MapBiomas para identificar as áreas desmatadas. A integração do sistema do banco com a rede de alertas do MapBiomas, monitoradas com satélites de alta resolução, permite a checagem das áreas degradadas em tempo real. Com isso, os empréstimos foram bloqueados diante da análise do banco. Com essa abordagem preventiva que a gente está fazendo uso da ferramenta MapBiomas, como a gente procurou deixar claro aqui na exposição, a gente está perfeitamente alinhado a essas legislações, dando sempre a oportunidade do produtor rural de apresentar as documentações complementares para comprovar que aquela imagem, ou ela está respaldada por algum ato, como o ato que autoriza a supressão vegetal, ou por algum outro ato que ele detenha. Por isso a gente frisa novamente que a gente não nega a operação. A operação, num primeiro momento, ela fica aprovada, dando a oportunidade ao produtor rural de fazer as comprovações e permitir que a operação tenha seguimento. Os estados com a maior reprovação de financiamentos foram Tocantins, Pará e Rondônia. Eles aparecem na lista dos estados com o maior aumento no desmatamento na Amazônia. O representante da CNA destacou que a metodologia adotada para identificar as áreas desmatadas não está clara. Ele afirmou ainda que o BNDES deve seguir as regras contidas no Manual de Crédito Rural. Essa metodologia de análise, ela não está clara se a legislação está sendo seguida. Até porque instituições filiadas ao próprio MapBiomas são contrários à aplicação do Código Florestal, que é uma lei vigente no país. Que nós temos um Manual de Crédito Rural, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. E lá estão as regras relacionadas à suspensão de crédito. Segundo o representante do IBAMA, nas normas do Conselho Monetário Nacional, há uma restrição de conceder crédito rural para quem possui área embargada. De acordo com ele, as instituições financeiras, antes de restringirem os créditos, devem verificar junto ao IBAMA e aos órgãos competentes as áreas confiscadas antes de tomarem qualquer decisão. Por norma aí do Conselho Monetário Nacional, há uma restrição de conceder crédito rural, isso não é recente, isso é já antigo, a quem tem área embargada. Então, decorrente dessa resolução, então todas as instituições financeiras, grandes, pequenas, elas têm esse dever de verificar junto ao site Áreas Embargadas do IBAMA, mas tecnicamente deveria verificar também aos demais órgãos ambientais, estaduais e municipais de meio ambiente, e havendo o embargo, por regra, a instituição financeira ela tem esse dever de restringir o crédito. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura ressaltou que deve haver um equilíbrio entre os órgãos ligados ao meio ambiente e aqueles ligados à agricultura. Não pode deixar o nosso agro ser prejudicado com todo o potencial que tem, por às vezes, eu digo o seguinte, às vezes por excessos de exigência que às vezes nem a gente dá conta de cumprir. Quando nós estabelecemos um regramento,
né, umas exigências, uma regulamentação, a gente tem que estar preparado para fazer cumprir essa regulamentação no tempo que a atividade produtiva requer. Porque, às vezes, você faz um tipo de autuação, né, naquele momento, aí, às vezes, produtores, né, deixam de acessar o seu crédito para produzir, e há uma demora, mesmo que esse produtor rural ou outro empresário, ele tenha regularizado, há uma demora entre a liberação dessa área para continuar a produção. O especialista representante da Embrapa destacou a importância do sistema ZARC para o produtor rural. A ferramenta foi criada para ajudar na tomada de decisão e já vem sendo usada por alguns bancos. Ele afirmou também que os sistemas integrados atualmente atingem uma área de cerca de 18 milhões de hectares. E nós temos ferramentas importantes que podem ajudar a tomada de decisão, e, inclusive, alguns bancos já vêm adotando isso, que é o nosso sistema ZARC, que é o Sistema de Zoneamento Ambiental para a avaliação do impacto ambiental sobre o processo produtivo. E lá nós damos informações sobre as cultivares que devem ser adotadas, sobre previsão climática, sistemas de produção que possam ser adotados, e com essas informações e sendo adotado pelo produtor rural, o produtor rural consegue, a partir disso, ter garantias que o banco precisa, exige para dar financiamento e inclusive seguro rural. Segundo o especialista do BNDES, as 58 operações correspondem apenas com 1% do total de operações realizadas. Uma faixa muito pequena de operações que caíram, digamos assim, nessa malha fina. As 99% das operações sequer tiveram qualquer apontamento, elas passaram direto sem nenhum tipo de problemas. Apenas 1% apresentou algum provável indício que precisa ser apurado e que precisa ser melhor documentado.